As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. O moedor de gente seguia a todo vapor. Jovens morriam a todo momento. Outros vinham para o substituir. Os feridos eram levados embora para se recuperarem. Os que conseguiam voltavam com tudo para mais combates. Tiros, bombas, o barulho infernal que não acabava mais. As noites que viravam dias com os bombardeios. Tudo isso por conta da ganância de algumas pessoas que nunca pisariam em um combate sequer. Certa noite, enquanto Franklin dormia, uma luz misteriosa foi vista no céu. Alguns soldados relataram como uma aparição de outro mundo. O que importa é que a guerra não os deixava se distrair com outras coisas. O inimigo poderia estar à espreita. Mas e se aquilo for uma arma nova dos nossos inimigos, coronel? Estamos perdidos, disse um soldado. O moedor de gente seguia a todo vapor. Jovens morriam a todo momento. Outros vinham para o substituir. Os feridos eram levados embora para se recuperarem. Os que conseguiam voltavam com tudo para mais combates. Tiros, bombas, o barulho infernal que não acabava mais. As noites que viravam dias com os bombardeios. Tudo isso por conta da ganância de algumas pessoas que nunca pisariam em um combate sequer. Certa noite, enquanto Franklin dormia, uma luz misteriosa foi vista no céu. Alguns soldados relataram como uma aparição de outro mundo. O que importa é que a guerra não os deixava se distrair com outras coisas. O inimigo poderia estar à espreita. Mas e se aquilo for uma arma nova dos nossos inimigos, coronel? Estamos perdidos, disse um soldado. O coronel apenas sacudiu a cabeça e mandou que ele entrasse para descansar na tenda. Ele estava vendo coisas demais. Ele então deitou na cama ao lado do soldado Franklin e parecia estar tendo mais uma de suas crises. Suado, cansado e com muitas saudades de casa, Franklin se levantou da cama, se vestiu como se fosse para o combate e saiu pela porta da frente. 2 soldados montavam guarda e não repararam que aquele jovem soldado tinha saído e entrado na densa floresta. Se vissem, não falariam nada. Apenas pensariam que seria mais um desertor, que morreria em pouco tempo, com um tiro nas costas pelos inimigos desalmados. Os horrores indescritíveis da guerra ainda povoavam a mente do jovem. Ele sabia que estava perturbado, e muitos anos de terapia talvez não fossem o suficiente para resolver nem a metade dos seus traumas. Ele não tinha nenhum objetivo claro do que deveria fazer. Ele só queria sair daquele lugar, ir embora daquela guerra, deitar na sua cama quente e fazer carinho no seu cachorro. Nada mais. Um sonho que todos realizam no dia a dia. Soldado Franklin vagou por semanas naquela mata desconhecida, até que ele viu a tenda de um enorme circo abandonado. Ela estava toda rasgada e suja. Um circo? Será que estou delirando de novo? Pensou o soldado. O letreiro com o nome do circo estava com as letras faltando. Parecia algo como estrelas caídas. Na mente do soldado, ele parecia ter sido abandonado às pressas, como se alguma coisa terrível tivesse chegado muito rápido no local. Cadeiras quebradas, muita sujeira espalhada, panfletos velhos, um abandono completo. Mas o que mais chamou a atenção de Franklin foi um palhaço de porcelana, sentado em um trono no centro do picadeiro. Seu sorriso ainda estava estampado no seu rosto sujo, um sorriso quase grotesco, e seus olhos pareciam seguir Franklin por onde quer que ele fosse.
Investigando melhor o circo, Franklin encontrou um pequeno quarto nos fundos. Cansado e faminto, já ouvindo alguns uivos que aterrorizaram ele nessas noites em que andou sozinho, decidiu passar a noite ali. Existe uma lenda entre os artistas de circo, é que não se pode entrar na tenda depois da meia-noite. Existe uma regra. Como os artistas dormem todos em trailers e as atrações sempre se encerram até no máximo 11 da noite, ninguém está presente dentro da tenda nessa hora. Quando o relógio apontou meia-noite, o soldado Franklin acordou com o som de risadas que estava vindo de dentro da tenda. Ainda meio zonzo, com a confusão e as poucas horas dormidas, Franklin saiu do quarto para ver o que estava acontecendo. Quando ele entrou na tenda, viu algo que fez seus pés travarem no chão. Talvez algo pior que a própria guerra. Se é que existe algo pior. Os palhaços do circo estavam vivos. Eles se moviam de uma forma não muito natural. Uma forma esquisita e robótica. Como se eles fossem marionetes controlados por fios invisíveis. Eles estavam girando em círculo ao redor do palhaço de porcelana. E agora tinha os olhos brilhando com uma luz estranha. O palhaço virou a cabeça na direção de Franklin. E, muito assustado, correu para longe. Enquanto corria, ele ouviu um som vindo do céu. Um zumbido agudo. Como se uma nave espacial olhando para cima, ele viu uma luz intensa pairando sobre o circo. Era uma nave alienígena. Ela tinha uma forma orgânica e pulsava como se estivesse viva. Dessa nave, criaturas humanoides desceram, com a pele gélida e os olhos enormes, de uma cor vibrante e muito intensa. Essas criaturas se juntaram aos palhaços, que agora dançavam em um ritual macabro. Quando tudo parecia o mais surreal possível, Franklin notou que o céu começou a escurecer, e pássaros caíram dele, mortos, como se algo tivesse sugado as suas vidas. Cada pássaro que atingia o chão dava o seu último suspiro antes de morrer. Agora, o soldado olhava com horror os alienígenas e os palhaços se fundindo, se tornando uma criatura híbrida e horrenda. Eles começaram a correr atrás de Franklin, falando em uma língua desconhecida. O palhaço de porcelana estava agora derretendo, pouco a pouco, até restar uma enorme gosma no chão. Franklin não teve muitas chances contra aquelas criaturas bizarras. Ele rapidamente foi agarrado pelo pé, caindo no chão e sendo arrastado até onde estavam os restos do palhaço de porcelana. Assim que ele foi jogado naquele líquido, o jovem soldado parecia ter sido consumido por uma escuridão infinita. Anos mais tarde, com a guerra já indo para sua reta final, os invasores estavam perdendo e se retirando aos poucos. Um grupo de soldados que haviam retomado aquela área acabou encontrando o circo abandonado. Inspecionando a área, eles encontraram apenas um palhaço de porcelana, sentado no seu trono, com aquele enorme sorriso sinistro. Os soldados foram embora. Nenhum deles ousou sequer ficar um minuto a mais ali. Os horrores da guerra não eram comparados com aquele estranho palhaço. Uma propriedade pode ir do luxo ao lixo em pouco tempo. Basta o descaso tomar conta, ou então a pessoa que tomava conta do lugar ir embora. A Fazenda dos Esquecidos era um lugar amaldiçoado, desde a morte do velho Sebastião. A outrora fértil e produtiva fazenda, agora os campos davam lugar a um emaranhado de ervas daninhas. A casa principal, que antes era um símbolo de luxo e riqueza, agora a sujeira tomava conta. A decadência havia chegado cedo demais naquela propriedade.
Parecia que o céu estava sempre nublado em cima daquele lugar. O mofo proliferava e alguns cogumelos gigantes pareciam que estavam saindo de dentro de algumas paredes. Era um cenário de filme de terror. Priscila, a neta do seu Sebastião, era a única que restava para cuidar da propriedade. Ela vivia reclusa, atormentada por pesadelos e visões de entidades cósmicas que espreitavam nos cantos escuros da fazenda. As noites eram os piores momentos, quando os sons da natureza se transformavam em um sopro, uma espécie de melodia aterrorizante, um uivo distante de alguma criatura maléfica. Um dia, enquanto tentava limpar o pouco da bagunça que aquele lugar tinha se tornado, Priscila estava no sótão, procurando algum lugar de infiltração. Precisava descobrir uma causa para chamar o encanador. Em uma das gavetas de uma mesa velha, ela encontrou o diário do seu avô. As páginas estavam amassadas e muito amareladas por conta da umidade. Conforme Priscila foi lendo, descobriu coisas terríveis sobre o seu avô. Seu Sebastião havia se envolvido em um culto que adorava entidades alienígenas, seres de pura maldade que ansiavam por consumir a humanidade. Olhando as páginas sentada e com calma, ela percebeu que tudo aquilo que estava acontecendo na fazenda já era esperado. Eram coisas que o seu avô tinha deixado preparado, para assim que ele partisse, essas entidades pudessem se alimentar da sua fazenda e crescer para um dia tomar conta de tudo. Sem acreditar no que estava lendo, Priscila conseguiu perceber o que estava acontecendo exatamente o que seu avô havia escrito. Os fungos, a infiltração, a decadência prematura. Tudo batia exatamente com o que estava escrito. Com muito medo, ela decidiu ir embora. Mas quando entrou em sua caminhonete, ela não estava mais funcionando. O motor nem deu partida. Assim que ela levantou o capô para olhar, notou aquele bolor fétido que tinha tomado conta das engrenagens. O motor nunca mais funcionaria. Ela teria que andar pela estrada de terra a pé, torcendo para que alguma carona aparecesse. Mas ela não conseguiu sair da fazenda. Algo ou alguma coisa saiu do solo e com uma enorme raiz de espinhos agarrou seu pé, pincando na sua carne. Priscila deu um grito de medo. Achava que o seu fim estava muito próximo. Ela não tinha como se defender. Quando ela fechou os olhos, já esperando pelo pior, um homem esquisito apareceu com um facão na mão e cortou aquela raiz, liberando o pé da jovem. Ele a ajudou a correr para o mais longe possível daquele lugar. O homem se chamava Elias, mais conhecido na região como O Louco. Ele tinha um olhar perdido e um sorriso enigmático. Apesar da sua loucura, ele guiou Priscila para fora da propriedade e a levou para um casebre ali perto, que ele chamava de lar. Ficava escondido no meio de uma pequena floresta densa. Elias dizia que era o seu esconderijo. Elias então amassou algumas ervas que ele tinha guardado em potes. Esquentou um pouco para que elas derretessem. Priscila o interrompeu por um momento e disse: "Temos que ir embora dessa fazenda. Temos que ir embora para a cidade. Não podemos mais ficar aqui." Mas, com toda a calma do mundo,
Elias explicou que agora era tarde demais. As entidades malignas já sabiam sobre a existência de ambos e os perseguiriam para sempre. Não tinham para onde correr. Então, quando a pasta ficou pronta, ele passou em ambos, dizendo que aquilo era uma forma de se protegerem. Depois ele pegou um livro e, na frente de um espelho quebrado, treinou recitar algumas palavras. Ele estava pronto para um combate final. Assim que eles voltaram para a fazenda, as raízes que tentavam se enroscar em seus pés passavam batido. Parecia que a pasta estava fazendo realmente efeito. Priscila olhou assustada uma vaca da fazenda voando, entrando em uma espécie de redemoinho e sendo engolida por algo que estava ali e tinha aberto uma espécie de boca gigantesca. Árvores estavam voando também, e muitos detritos. Agora, o telhado da casa principal se desprendeu. Estava indo de encontro àquela boca gigante. Priscila se escondeu atrás de uma árvore, pouco antes dela e Elias serem cercados por entidades malignas. Seres de carne pútrida, enormes bolhas de pus emanavam de suas peles e jorravam uma espécie de sangue marrom e gosmento. O cheiro era horrível e ambos sentiram náuseas na hora. Os seres cósmicos estavam se manifestando. Então Elias, com um fervor quase religioso, começou a recitar palavras antigas, invocando um poder ancestral que abriu a terra à sua frente, perto do ser gigantesco e atraindo a atenção das entidades que cercavam os dois. Exausto, Elias se escondeu atrás de uma árvore junto com Priscila. Enquanto ambos assistiam ao embate entre as duas criaturas de um outro plano espiritual, no final, as duas criaturas se anularam e ambas acabaram seladas e confinadas em suas próprias dimensões, deixando aquela fazenda e aquele mundo em paz. A Fazenda dos Esquecidos nunca mais foi a mesma. Priscila, marcada para sempre pelas visões e traumas, continuou a viver na propriedade, que agora um lugar de luto e lembranças amargas. Elias, desaparecido desde aquele dia da batalha, tornou-se uma lenda sussurrada pelos habitantes da região. Um louco que salvou a alma de uma jovem do horror cósmico.